gente é solicitado. Espero, né, passar bastante informação. Na verdade, é a experiência que a gente acaba adquirindo ao longo dos anos, né? De atendimento, de treinamentos, de cursos, de dúvidas dos próprios alunos. Então, a gente acaba criando aí uma experiência e para saber aonde vocês ficam com mais dúvidas, aonde que é o gargalo, né? Então, eu espero também poder contribuir aí com a formação de vocês. Se quiserem me interromper, não tem problema. É que a hora que eu apresento, eu não vejo, né? Se quiser abrir o microfone e falar para mim, não tem problema. Ou se a Maria quiser falar, perguntas do chat, né? Porque às vezes é naquele slide específico, não me incomoda, tá bom? Então, eu vou apresentar minha tela. Só confirmem para mim se vocês já estão vendo. Estamos sim, Elaine. Ok. Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre plágio, né? E a escrita científica. Então, mais ou menos aí por onde eu irei passar, né? Vou falar um pouquinho, uma introdução, falar sobre a FAPESP, porque FAPESP, CNPq são os órgãos de fomento, né, das pesquisas, e estão bastante envolvidas aí no combate a má condutas, né, com relação à plágio, à fabricação de dados. Então, a FAPESP tem um papel importante. Aí, o que é plágio, né? O plágio, ele pode acontecer em qualquer meio, música, artes, né? Plágio em geral, e mais especificamente para a nossa área, que é a acadêmica, né? O plágio acadêmico, alguns tipos de plágio, os mais comuns, né, que acontece, alguma luz aí de como evitar, e vou falar um pouquinho do nosso sistema de detecção de plágio, que é o Turnitin, tá bom? Então, por que falar sobre plágio acadêmico? É uma coisa que já não é mais aceita, né? É uma coisa que se acontece e quando é descoberto, eu vou mostrar lá os processos que a FAPESP abre, por exemplo, é uma coisa que degrina a imagem do pesquisador, da instituição. A gente tem vivido aí atualmente, né, um grande questionamento sobre a importância das universidades e o que elas revertem para a sociedade. Então, na verdade, é falar sobre o desenvolvimento da ciência, né? Que no Brasil está bastante relacionada às universidades, principalmente as públicas. Então, é um assunto muito em foco atualmente, então a gente precisa falar sobre isso, porque é um assunto, mas o problema ainda está aí e não está sendo resolvido, né? Então, está se punindo, né, quando acontece, mas a gente tem que ter todo o trabalho anterior a explicar o que é, por que acontece, porque muitas vezes é por falta de conhecimento. Não é feito com intenção, tá? Então, alguns dados aí do site PlagioNet, o plágio das condutas, má condutas, principalmente que a FAPESP classifica, o plágio é uma das que mais acontecem. Então, analisando os trabalhos publicados, passando pelos detectores de plágio, mais ou menos 44% dos trabalhos publicados contém plágio. Não vamos entrar no mérito, foi feito intencionalmente ou não, porque pode ter sido ou não, mas 44%. E das retratações, o que são retratações? Às vezes as revistas publicam, tal artigo foi atualizado, olha, tal artigo foi retirado da edição tal, por questão de plágio, por questão de falta de crédito ao autor, por uso de imagem indevido. Então, as 16% das retratações ocorrem devido a algum caso de plágio. Aí, dois dados mais preocupantes ainda, né? 65% dos graduandos consideram, né, já ter cometido o plágio acidental,
né, sem a má fé, mas já ter feito, e principalmente 87% dos alunos ingressantes no ensino superior não sabem nem o que é plágio, quanto mais evitá-lo e não o fazê-lo, né? Eu mesmo me lembro de ir na biblioteca municipal de Araraquara e copiar verbete de uma enciclopédia, era o trabalho que eu tinha que fazer para a escola, então, o copiar. Então, essa questão do plágio, ela está no cerne da formação do leitor. Então, é ler, interpretar. E você consegue formar uma opinião crítica a partir do momento que você lê várias opiniões, que você consegue comparar, que você consegue se apropriar daquele conhecimento. Então, isso vem lá no comecinho, lá da escola mesmo, né? E vem perpassando por todos os anos e acaba estourando lá no ensino superior, onde se desenvolve a ciência, onde os alunos publicam trabalhos acadêmicos, geram artigos científicos, e aí a gente vê aonde que está o gargalo, onde que aparece mais evidente esse problema, essa falta de conhecimento na formação do leitor, do aluno, do pesquisador. Professor, Elaine, com licença. Tem uma pergunta no chat, perguntando quais seriam as outras más condutas, além do plágio. Você conseguiria dar alguns exemplos? Na apresentação vai ter, tá bom? Então, logo na apresentação Muito obrigada. Eu vou falar. Então, vou falar um pouquinho da FAPESP. A FAPESP, ela formou, né, um código de boas práticas científicas. Nesse código, então, ela abrange, né, falando da pesquisa, do pesquisador, do cientista, e que esse cientista, ele tem como profissão, ele tem como contribuir para o avanço da ciência. E que toda transgressão a esse princípio, intencional ou por negligência, a gente vai ver os processos que a FAPESP abre, tem muitos casos que tem dois envolvidos. Um é que realmente submeteu o projeto, o outro nome, foi colocado o nome. E não só porque só foi colocado o nome, que ele está isento, não, ele é culpado por negligência, né? Então, eles também sofrem penalidades com relação a isso. Então, isso compromete, né, os resultados das pesquisas, a colaboração entre pesquisadores, entrava o processo da ciência e um desenvolvimento coletivo no todo, né? E, então, essas diretrizes, elas se baseiam na ética mesmo, de você ter um uso ético da informação para o avanço da ciência. Está lá no site, tá, da FAPESP. Vou abrir para vocês verem aqui. Então, site da FAPESP, boas práticas, tá aqui os códigos em várias línguas. Não é um documento extenso, 48 páginas, mas ele é bem direto, tá? Bem assertivo, bem específico. Eu já ouvi, vou só mostrar um pouquinho do sumário para vocês. Nesse documento, por exemplo, ele fala dos tipos de má condutas, tá? Então, aqui, sobre as más condutas, sobre as responsabilidades das instituições, que normalmente projetos submetidos a agências de fomento é o pesquisador via alguma instituição de ensino, né? Então, responsabilidades, e aí as investigações, as alegações, declarações, e o que acontece, né, de punição aí, vou mostrar também alguns casos. Tá? Então, a FAPESP, ela abre processos quando há denúncia de plágio. Elaine, como eles descobrem essas denúncias? Normalmente, é o pesquisador prejudicado, que acaba sendo avisado ou percebe, e acaba mandando isso para a FAPESP. Então, na página lá da FAPESP também,
tenho aqui, né, o sumário dos casos. Semana passada eu dei um treinamento de plágio e só tinha esses 3 primeiros aqui, né, 3 últimos no caso. Aí, hoje eu abri, já tinha mais 2. Já cheguei a ver essa página bem extensa aqui também, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês, aqui é uma coisa, assim, bem direta, tá, gente? É público, né? Porque quando o pesquisador, ele submete um projeto, ele concorda com isso, ele concorda com toda essa transparência, que se caso houver alguma prática de má-fé, que tem essa página, que ficará tudo explícito aqui, inclusive com nomes e números e tudo mais, tá? Então, aqui, por exemplo, é essa doutora, né, professora doutora Débora, da UFSCar, que denuncia esse Gustavo, tá? Ela alega má conduta, má-fé, plágio, né, que eu comentei que uma das condutas, as maiores condutas normalmente é plágio, então, que teria ocorrido pelo seu orientando Gustavo. E como o estudante usufruiu de bolsa de mestrado, ela acabou enviando isso para a FAPESP. Então, segundo a professora Débora, após, né, que o encerramento da bolsa, ela viu que longos trechos tinha sido plagiado de dissertação de mestrado de outro estudante. Então, o estudante aqui, o Gustavo, copiou partes de uma dissertação e submeteu como projeto para a FAPESP. Normalmente, isso envolve bolsa, né? Aí, aqui tem no meio toda a averiguação, a instituição tem que se pronunciar, por exemplo, a UFSCar tem as comissões de ética, né, eles abrem sindicância, eles apuram, eles também têm que dar a resposta para a FAPESP, tá? E depois tem aqueles dão os prazos para a resposta, é um processo longo, né, você começa em 2015 aqui, ó, veio parar em 2018, então normalmente é anos mesmo, tá? E normalmente o que acontece? A pessoa fica impedida de receber auxílio por um período e tem que, às vezes, se a bolsa está vigente, ela é cancelada e tem que restituir a FAPESP do que já recebeu, né? Tem que devolver para a FAPESP. Então, esse caso é da UFSCar. Tenho esses 2 aqui, que é desse Gustavo. Esse é de um artigo, esse Vitor aqui, ele encaminhou a FAPESP, conduta também científica de má conduta, científica plágio, que teria sido praticada pelo Gustavo, é outro Gustavo, tá? Esse já é da Metodista de Piracicaba. Ele fala que um artigo publicado pelo Gustavo, que é esse aqui, ele é uma cópia idêntica em outra língua, publicada por esse Vitor e mais outros autores. Aí, esse artigo aqui, né, nas explicações aqui, o Gustavo fala que ele comprou esse artigo por pressão de pós-graduação, né, ele afirma ser pressionado pela coordenação, né, do programa de pós-graduação para publicar trabalhos, então ele acabou comprando de um serviço que oferece, né? Aí a mesma coisa, ele foi condenado a devolver bolsa, teve por 48 meses, ele não pode, 48 meses não pode pedir, né, bolsa mais para a FAPESP, e esse mesmo Gustavo também tem esse outro aqui, que envolve o projeto de pesquisa, que foi um projeto, ele submeteu um projeto à FAPESP copiado dessa outra professora aqui, também. Então, esses 2 do Gustavo, tem um daqui da Unicamp,
que é também questão de artigo. Esse aqui, a denúncia também é de má-fé de plágio, mas esse está específico em usos de imagem. Pelo que eu entendi, eles usaram imagem de outra pesquisa para pôr nesse artigo. Então, aí coube a retratação na revista e também teve todo, como aqui foi só foi o artigo, então teve a retratação na revista e teve a impossibilidade depois de pedir por um período mais bolsas, né? E você repara que na página de baixo aqui tem sempre essa mensagem. Então, conforme você vai, dependendo do grau da penalidade, da ação, ele pode ficar até por poucos meses ou por bastante tempo aqui, publicado e público aqui para todo mundo ver. Então, esse envolve a Unicamp. E essa aqui é nova, essa veio essa semana. Ela da USP. Má-fé também, conduta científica de plágio, que teria sido praticada pela Érica, que usufruiu bolsa. Segundo a alegação, vários trechos do projeto de pesquisa apresentados à FAPESP para obtenção de bolsa havia sido plagiado do projeto de pesquisa do denunciante, do Ética, que fez mestrado um tempo antes. Então, a pessoa pegou um projeto de um aluno e copiou trechos e submeteu à FAPESP. Mesma coisa, tem que devolver dinheiro de bolsa, fica impedido de pedir, né, o orientador, tem toda a análise, né, se é o orientador que está indicando, ou se é um docente que tem orientandos. Então, olha que desvio ético, plágio científico. Então, tem toda a análise aqui, tanto da FAPESP quanto da instituição de origem, né, do processo. Teve um aqui, que eu li, que inclusive envolvia 2 pesquisadores, de um artigo que que uma pessoa denunciou que era plágio, e um dos autores falou, não, mas eu não tenho conhecimento, mas tinha uma assinatura dele. Eles mandaram até a assinatura para análise, e aí realmente verificou que a assinatura não era da pessoa. Então, envolve até falsificação de assinatura aí. Tá? Então, é uma investigação séria. Que envolve dinheiro, né, gente? Não é pouco, né? Então, olha o sumário dos casos da FAPESP. Então, lá no código, né, para quem perguntou, algumas outras má condutas, que são as mais graves e frequentes. Então, a gente tem a fabricação, ou a afirmação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que não foram, então, né, você manipula de uma forma que não é o dado real. A falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de forma imprecisa ou incompleta, a ponto de interferir na avaliação do processo científico. Por quê? Porque você falsificando, chega um outro pesquisador, olha a sua pesquisa, e quer avançar a sua pesquisa para uma outra área, ou complementar. Se ela se basear na sua, que está com dados errados, o dela também já vai partir errado, entendeu? Então, tem que ser a forma mais correta e mais fiel possível. E o plágio, que é o que a gente está falando, né? Que é utilizar ideias, formulações, o que seja, né? Usá-las e se apropriá-la. Não dar o devido crédito a quem realmente fez, criou, pesquisou, escreveu, pensou, tá? Então, aí as 3 mais frequentes e mais graves. Dos casos lá dos processos da página da FAPESP, a maioria que está lá hoje, atualmente, é plágio. Então, só.
Então, o que é plágio, né, no âmbito geral aí? É você se apropriar como inédito ou próprio, né, se apropriar de qualquer conteúdo em qualquer esfera como sendo seu, sendo que não é. Então, o Kroskowski aqui é Marcelo, ele que faz o site do Plagio.net, ele é um grande pesquisador, quem quiser seguir, dar uma olhadinha nos vídeos dele no YouTube, ele tem bastante dicas, vale a pena para quem tá querendo se aprofundar um pouquinho mais no assunto, tá? E o plágio, ele envolve tanto de direito autoral, que a gente tem a lei, né, de 98 de direitos autorais, quanto questões éticas. Então, o direito autoral está previsto, né, inclusive no Código Penal. Então, se você violar o direito autoral, você pode ficar de 3 meses a 1 ano de reclusão ou ter uma multa. E se esse plágio envolver lucro, você pode ficar de 2 a 4 anos de reclusão mais multa, tá? Então, não tá previsto aí em lei. Aí, nesse período que a gente está agora de pandemia, que se tem digitalizado, disponibilizado muito conteúdo, o que a gente foca é o uso ético da informação. Então, usou, cita, dá o crédito, a questão da educação no âmbito acadêmico, assim, o direito, a lei de direito, ela dá várias possibilidades de acesso, de uso da informação. E o ambiente que mais dá possibilidades é o da educação, é o de transmitir informação, conhecimento, na área acadêmica. Então, você fazer uma cópia de um capítulo, porque você vai disponibilizar para aula, entendeu? Já é mais maleável com a questão de ensino. No entanto, o crédito tem que ser dado ao autor que fez, que formulou, que pensou aquilo, tá? Elaine, tem uma dúvida aqui no chat. A Alana pergunta se vamos falar um pouquinho sobre autoplágio. Vamos sim. É um dos tipos. Vou chegar lá. Obrigada. Tá? Então, falei um pouquinho, né? Pincelei um pouquinho de plágio no geral. E agora a gente vai entrar realmente no plágio acadêmico, né? Da área do ensino, da educação, da academia, né? Então, o que envolve? É você se apropriar de qualquer trabalho acadêmico. Isso pode ser um projeto de pesquisa, como a gente estava vendo da FAPESP, artigo científico, dados, imagens, né? E aí pode ser a cópia literal, pode ser a paráfrase, que você não cita e nem põe a referência. Ah, mas pus a referência e não citei. Tá errado. Por quê? Que nem a gente teve o caso do nosso ministro, né, o Alexandre de Moraes. Ele citou na tese dele uma obra de referência espanhola. Tá, a referência tá lá na lista, no final. Só que aonde ele citou, ele não indicou que era desse autor espanhol. Então, parece que é dele. Então, é plágio acadêmico. Não tem outro nome. Aí, por quê? Porque se, por exemplo, eu leio o trabalho do ministro, eu acho que aquele trecho, ele corrobora a ideia que eu estou defendendo no meu trabalho, e eu cito, ele não indicou que era do autor espanhol. Então, eu vou acabar indicando que é do Moraes, e não é. E isso vira uma bola de neve. Outra pessoa que leu o meu vai citar como Moraes, então o autor espanhol da obra de referência não vai ser citado. Aí ele perde métrica, ele perde não só a pontuação dos índices aí que os professores, os docentes, os pesquisadores tanto têm que se preocupam, que tem que fazer, como também a informação errada vai passando, entendeu? Então,
tem que citar e tem que pôr a referência. A gente está no âmbito acadêmico, a gente não acaba inventando a roda, né? Então, às vezes, a pesquisa realmente não parte do zero, sempre parte de um ponto onde algum outro parou. Não tem problema nenhum isso. Aliás, é o que aconteceu aí com a pandemia, quanto que não se compartilhou de dados aí sobre o coronavírus. Mas a descoberta tem que ser citada. Então, eu não posso simplesmente pegar a ideia do outro e usar e falar que foi minha, porque não foi. Até a FAPESP agora, eles estão com, não sei se vocês já ouviram falar, projeto para que se, porque o que se publica, né? Se publica os resultados. Então, os relatórios de pesquisa, o trabalho de dissertação, a tese de doutorado, os artigos científicos. Agora, a FAPESP também está fazendo um trabalho de pôr em repositórios os dados das pesquisas, então, os dados brutos ou semi-trabalhados. Por quê? Porque se algum outro pesquisador quer, não sei, pesquisar, foi feita uma pesquisa de um grupo indígena, né, de algum local, e tá lá os dados das entrevistas, os dados dos participantes, e algum outro pesquisador quer fazer uma pesquisa parecida, que aqueles dados vai ajudar. Então, pode-se usar esses dados. A FAPESP, inclusive, está incentivando isso, que se armazenem os dados para outros pesquisadores terem acesso. Porém, você vai usar da mesma forma como se fosse ideia, dado, não foi você que criou, não foi você que pesquisou. Então, você vai citar e vai fazer a referência. Você vai indicar de onde você tirou, tá? Então, é as formas de plágio, que aí eu já pincelei um pouquinho, né? Que pode ser a com intenção, que é a compra, né? A gente na faculdade mesmo, eu cheguei já veio mural, pessoal oferecendo serviço de monografia, né? Então, você vai lá e compra com intenção, você tem ciência do que você está fazendo. E a gente tem o sem intenção, né? Que normalmente é por não conhecer os mecanismos de citação-referência, normas, regrinhas, entendeu? Eu falo que, assim, algumas questões, principalmente por particularidades, às vezes surgem dúvidas. Na dúvida, uma nota explicando. Eu tive um aluno que a biblioteca oferece o serviço, né, de passar trabalho no Turnitin, e um aluno enviou a monografia para a gente passar. Eu passei e deu 98% de similaridade. Né? Eu vou falar mais para frente um pouquinho, mas não indica plágio, né? Indica similaridade. Então, 98% do trabalho, da monografia do aluno, ele achou em outro trabalho. Aí, analisando, eu percebi o quê? Que esse trabalho, ele começou a ser desenvolvido na disciplina de TCC, de metodologia, então ele já começou a desenvolver lá. E a professora da disciplina já tinha passado o trabalho e tinha colocado na base do Turnitin. Então, quando eu passei o trabalho dele, comparou com esse mesmo trabalho. E aí, por isso que deu 98% de semelhança, porque ele estava quase igual. Mas não era plágio. Eu lembro que ele ficou assustado, preocupado. Eu falei, não, nesse caso, a gente vai pôr uma nota que esse trabalho começou a ser desenvolvido na disciplina tal, pela professora tal, no ano tal. Então, a nota explicou e tirou uma possível má interpretação de quem visse, entendeu? Monografias que às vezes se tornam projetos de pesquisa. É só explicar numa nota, explicar na metodologia, o quanto mais claro possível, para não ter interpretações erradas, e ficar claro que a pessoa não agiu de má fé, já tira essa questão do plágio, da pessoa ter feito alguma coisa ou sem querer ou com intenção, tá? Então, um pouquinho, porque os alunos cometem plágio. Então, a gente tem diferenças culturais, tá? Eu mesmo, como eu disse no começo, já me vi, quando era criança, copiando verbete.
E tem culturas que o copiar é como se fosse você está dando uma importância, você está dando um, enfim, enaltecendo aquela pessoa que você está copiando em algumas culturas. Então, um aluno de uma cultura dessa que vem, por exemplo, para o Brasil ou para um país que já não é assim, ele tem que ser trabalhado e tem que ser mostrado que ele pode sim interpretar e citar e contribuir, né, com a ideia. Aí a gente tem também ambientes fracos, né, de ensino, então a gente tem às vezes ali um professor que não está muito comprometido com aquela disciplina, então o aluno percebe que ele está assim meia boca, tá, né, então o aluno também não se acha que precisa se esforçar tanto, então ele acaba fazendo o mínimo esforço, lei do mínimo esforço, né, e copia mesmo para, né, passar por aquilo logo. Eu acho que um dos grandes problemas aí é o tempo, né, que aí a gente tem, às vezes, várias disciplinas, vários trabalhos, tem alunos que trabalham, que já têm família constituída, então, outras responsabilidades. Então, às vezes, a administração do tempo aí é fundamental para que o aluno não corra e não se desespere ao ponto de copiar e cometer um plágio, né? Pode ser por melhorar a nota, né? Que aí, às vezes, por uma falta de confiança, por uma angústia, né, de achar que não vai conseguir fazer um bom trabalho, que precisa de uma nota boa, vai lá e, às vezes, acaba copiando. Cursos irrelevantes, então, uma disciplina que ele acha que não acrescenta em nada, então ele não quer realmente gastar energia com aquilo, então ele simplesmente faz do jeito que dá, né, só para realmente conseguir a nota mínima e passar. Enganar o sistema, né? Tem às vezes, que querem provar, né? Principalmente quando se usa os softwares, né? O professor Marcelo, ele tem uns vídeos que mostram até mecanismos que as pessoas já pensaram para enganar o software e mecanismo que os sistemas também já tiveram que pensar para combater isso, né? Então, o negócio já está em outro nível, já estão querendo enganar os softwares. E aí a ignorância, né, que muitas vezes é o que a gente falou, o aluno vem para o ensino superior sem nem saber o que é plágio. Então, ele, né, não é intencional, não é por má fé, ele acaba fazendo porque não sabe que é errado. Então, por isso a responsabilidade das instituições, da universidade, ter códigos de ética, ter comissões e comitês de éticas para desenvolver as pesquisas, né, ter esses treinamentos, então ter pessoas capacitadas para falar sobre isso, entendeu? Para combater e para o aluno ser um aluno bem melhor formado. Então, o que contribui para o acontecimento do plágio? Então, desconhecimento das normas, né? Que a gente usa bastante a BNT, mas tem outras. A APA é para a área de psicologia, Vancouver, isso. Falta de ética do indivíduo mesmo, né? As próprias tecnologias, elas são um facilitador disso, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V é muito fácil, né? Então, essas tecnologias acabam facilitando acesso a um grande número de informação e facilitando também ao copiar e colar, aí, né? Aí, deficiências, dificuldades na formação, né, tanto de escrita como de reprodução de texto, de interpretação, e as exigências internas, né, prazos, notas, a gente já vi notícias de professores sendo desligados de instituições por causa de plágio, por causa de má conduta, alunos tendo teses, seus títulos, né, de mestrado, doutorado, cassados, e N situações aí, que às vezes foi por pressão, como o professor Gustavo alegou, né, que ele estava com tanta pressão pela pós-graduação, que ele acabou comprando o artigo de um serviço e publicou na revista, entendeu? Então, a qualquer custo, né? Ter publicações a qualquer custo. Quem é professor aí sofre bem isso na pele, né?
E quem são os envolvidos, né? O leitor, né, que lê um trabalho achando que é daquela pessoa, pode replicar, pode citar, né, como eu comentei no caso do nosso ministro, e que não é. O autor original, né, que acho que é o mais prejudicado, e hoje com os metas buscadores e todos os índices Hs, índices de impacto aí de revista e de pesquisadores aí, isso acaba prejudicando muito, né, quem é um pesquisador que pede bolsa, né, e o próprio pessoa que cometeu o plágio, ele acaba se prejudicando porque ele acaba não se desenvolvendo, né, nem como autor, nem como um leitor, e ele acaba minando, né, o desenvolvimento da ciência, prejudica a sua imagem e também a imagem da instituição que ele faz parte. Então, agora eu vou entrar um pouquinho, são N tipos, tá? Mas aqui é os mais comuns, os tipos de plágio. Deixa eu ver minha hora aqui. Então, a gente tem o escritor fantasma, que na verdade é esses serviços, né, de entrega de trabalho. Então, eu compro uma monografia e ponho meu nome e entrego. Eu já vi relatos, por exemplo, de professores que o aluno entregou a monografia, aí a banca fez uma pergunta, o aluno não sabia responder. Pergunta simples sobre o assunto. Então, como o aluno escreveu a monografia e não dominava simplesmente uma coisa básica do tema. Então, ali já se apurou, e depois com uma investigação mais profunda, que era caso de compra de trabalho. O autoplágio que perguntaram, né? Então, é a reprodução de trabalhos próprios já apresentados. O autoplágio é errado. A autocitação não é errada. Porém, a autocitação, ela não pode ocorrer tanto. Na literatura internacional aí, eles levantam um índice assim de aceitável de 10% no trabalho. Por quê? Porque você não vai desenvolver uma pesquisa que o conhecimento todo saiu só de você, só do que você produziu. Você vai usar outros autores, outras ideias, até para comparar ou para confrontar, né? Então, você, por exemplo, fez a dissertação e publicou um artigo. Não tem problema você citar no seu artigo a sua dissertação. Você fez a dissertação e na sua tese você está usando alguma parte da conclusão, ou alguma figura que tem uma tabela, não tem problema você utilizar. Faz a autocitação, cita e faz a referência do trabalho. Agora, não citar e não fazer a referência, aí é autoplágio. Aí é errado, tá? Plágio de dados. Então, copiar dados de outras pesquisas. Como a gente viu lá no exemplo da página dos processos da FAPESP. Um dos casos lá é o uso de imagem. Então, foi pego imagem de um outro artigo e foi colocado, publicado como da pessoa. Tem problema em usar a imagem? Não tem problema. Como eu estou falando, a FAPESP, inclusive, está incentivando as universidades, as agências de pesquisa a fazer bancos de dados das pesquisas, para os outros pesquisadores poderem aproveitá-los. Mas o plágio acontece quando você se apropria e não indica de onde você pegou. Então, não foi você que fez, foi outro pesquisador. Então, você pode citar os plágios, pode citar projetos, que você não pode usá-los e não citá-los. Agora, a gente vai entrar numa parte específica aqui, que envolve, inclusive, um pouquinho da escrita acadêmica, tá? Que no caso aqui seria um plágio direto. O que é o plágio? Elaine, Oi. Eu posso fazer só algumas perguntinhas, agora que você falou que vai dar uma mudadinha de temática? Pode sim. O Breno, ele pergunta até quantos % de similaridade é comum em um trabalho de conclusão de curso? Bom,
essa questão, ela é um pouquinho complicada. Por quê? Vamos supor que eu estou pesquisando as dissertações de uma área dos últimos 10 anos. A maioria das dissertações, se não todas, principalmente as financiadas, elas estão disponíveis online. Então, pode ser que dê 40%, porque eu citei diretamente trechos dessas dissertações. Mas eu citei, porque elas estão disponíveis online e o sistema, ele detectou a similaridade. Mas isso não é plágio, entendeu? A gente vê assim, às vezes, uma questão de 40%, 45%, quando envolve esses materiais disponíveis. Às vezes blog, às vezes site, leis, quando mexe muito com leis, porque todas estão disponíveis na internet. Então, quando um aluno pede para a gente analisar, o que a gente responde? Se todos os trechos, eu vou mostrar no final um exemplo de relatório. Se todos os trechos que o sistema encontrou similaridade, se está citado corretamente e se tem a referência. Se tiver ok, sem problema nenhum. Aí, eu sei que tem, por exemplo, revistas que usam esses sistemas e, por exemplo, fala assim, olha, a gente seleciona artigos no máximo com 10% de similaridade. Aí vai depender de cada revista. Como você resolve isso? Paráfrase. Então, você vai parar de citar diretamente e vai fazer paráfrases, porque as paráfrases bem feitas, corretamente, que eu vou mostrar como é feito a errada, o sistema não tem como detectar, que é o correto, né? Então, não tem um limite, como no caso que eu falei da monografia, da 98%, tinha uma especificidade ali. Mas, às vezes, 40%, 50%, dependendo da pesquisa, se tiver tudo citado. Às vezes é poema, entendeu? Está analisando poema que já está em domínio público, do jeito que bater ali vai achar na internet. Se está citado, indicado, entendeu? Aí tem que analisar cada caso, cada pesquisa. E no caso das revistas, que eu sei que algumas já têm essas determinações, dá para diminuir os índices de similaridade com as paráfrases, ok? Muito obrigada, Elaine. Tem outra pergunta também que foi feita. Como diferenciar o plágio do escritor fantasma, né, o ghostwriter, que é uma prática comum no meio editorial? Seria porque nas editoras essa é uma prática regulada? Eu não entendi o que ele quis dizer com o ghostwriter seria, no caso, por exemplo, a gente tem lá na biblioteca o Schmidt, que foi o ghostwriter do Juscelino Kubitschek. É nesse sentido? E será que ele está perguntando? A pessoa publicar com Então, pseudônimo? A Márcia falou, a Márcia que fez a pergunta, ela falou que é isso mesmo. Tá. É porque aí vai da denúncia. Por exemplo, a gente sabe que tem autores, escritores que publicam com pseudônimo, né? Alguém denunciou? Alguém da família do Schmidt, por exemplo, denunciou com o Kubitschek? Não, ele era ghostwriter. Então, isso já, eu acho que, na verdade, quando envolve, o problema dá quando envolve lucro, né, que é no caso de música, de direito, de editora, que você, né, ganha, e no caso da ciência, né, desenvolvimento da ciência, porque também tem toda essa cobrança de índices de publicação, de fator de impacto, entendeu? Então, as áreas são um pouquinho diferentes. A lei de direito autoral, ela tem algumas, como vou dizer, ela prevê algumas coisas, entendeu? Como eu disse, para a educação. Então, aí tem que analisar cada caso mesmo, entendeu? Vai dar denúncia, se ninguém está se sentindo ofendido, entendeu? Ok? Perfeito, Elaine, muito obrigada. Eu mesmo tive
Eu fiz olha, é coisa simples, eu fiz uma exposição para pôr no mural da biblioteca, quem é um pouquinho mais antigo aí que frequentou a biblioteca, era o que ficava ali perto do sofá, das bibliotecas da rede. Eu peguei as fotos das bibliotecas nos Facebooks, né, nas redes sociais das bibliotecas, peguei os dados do anuário da Unesp, lá, quantos alunos, quantos livros, para os alunos ingressantes conhecerem a rede de biblioteca. Isso eu fiz num PowerPoint. E quando a gente entrou nessa pandemia, que teve a Semana da Biblioteca, eles falaram, uma exposição das bibliotecas, tal. Eu falei, ó, gente, eu tenho alguma coisa aqui, eu fiz uma apresentação, dá uma olhada. Não foi usado para a Semana da Biblioteca o ano passado. Eis que esse ano, eles mandaram um documento de divulgação que vai vir para os calouros, e eu vejo minha apresentação lá em forma de vídeo. Eu falo, gente, mas como assim, né? Não me ofendi, não fiquei, né? Eu realmente disponibilizei, mas eu achei que tinha usar, e iriam usar, não usaram, eu esqueci. E de repente eu me surpreendi em ver a apresentação lá, já formando o vídeo. Acho que vocês vão ter ainda contato para poder ver, vai estar disponibilizado nas nossas redes sociais. Então, eu não me ofendi, na verdade, fico feliz de usar um trabalho que eu fiz, que vai poder mostrar um pouquinho da rede de biblioteca para os alunos. Então, não envolveu lucro, né, não me prejudicou, tá lá, o pessoal sabe que foi um trabalho interno, né, todas as outras bibliotecas envolvidas concordaram com as imagens que estavam lá, então, tudo bem. Então, cada caso é um caso, né. Bom? Posso falar, então, um pouquinho do plágio direto? Elaine, a Alana, ela fez uma sequência de perguntas referentes ao autoplágio. Você gostaria que eu fizesse elas agora? Porque é um assunto bastante extenso, são várias perguntas, ou eu deixo para o final? Vamos deixar para o final, para não quebrar muito a ideia aqui? Podemos sim, pode prosseguir. Tudo bem? Aí, no final, eu respondo para a Alana, tá? Que a gente está falando dos tipos de plágio, às vezes algumas coisas eu até consigo contemplar na dúvida dela. Então, o plágio direto. Analisando esse trecho, vamos supor que essa parte em vermelho aqui esteja em preto. O que me parece? Que todo esse parágrafo aqui, eu li Marcondes 2001, aqui é citação de duas obras, a do Marcondes 2001 e da Dias e Beluso 2003. Então, eu li trechos, pedaços dessas duas obras e formulei esse parágrafo, né? Fiz uma paráfrase. Tanto em um quanto o outro tem essa ideia. Só que, na verdade, essa parte em vermelho aqui não é da Marcondes e nem do Dias Beluso. É do Santos e Rodrigues. Então, o que quer dizer o plágio direto? Eu copio igualzinho, sem indicar página, sem indicar aspas, sem indicar autor, e coloco no meu texto. Então, eu estou prejudicando quem está lendo, porque está achando que é do Marcondes ou da Dias e Beluso e não é. Pode estar achando que é da própria pessoa que escreveu, então esse primeiro parágrafo aqui, é da pessoa que está escrevendo o documento, o artigo, o texto, e está prejudicando o Santos e Rodrigues, que foi realmente quem pensou e quem formulou a ideia, tá? Então, plágio direto é copiar igualzinho por lá e não indicar autor, página e a referência no final, tá? Então, cópia palavra por palavra. O plágio direto disfarçado, que é uma das coisas que mais acontece, e nesse caso aqui, que é a mudança de palavras, por exemplo, por sinônimos, o sistema, por exemplo, o Turnitin, que a Unesp usa, ele consegue pegar, tá? Então, o original tá no Gil, tá entre aspas, né, tá lá na página 1, que é desse livro aqui, Como Elaborar Objetos de Pesquisa. E o plágio seria eu só trocar, por exemplo, a por existem, para desenvolver, determinar uma realização, entendeu? Eu vou trocando palavras. Aí eu não pus entre aspas e não indiquei a página. Mas você não parafraseou. Você não leu
se apropriou do conhecimento e formulou uma sentença. Você só mudou, entendeu? Então, é um plágio disfarçado, troca de palavras aí, tá? Aí isso vai envolver um pouquinho a escrita acadêmica, né? Normalmente a citação, a paráfrase sempre vai ser menor. Às vezes você vai ler um capítulo inteiro e vai sintetizar a ideia em dois parágrafos, entendeu? Então a citação ela sempre vai diminuindo do original. O plágio de fontes, que aí é, no caso, o ápode. O pessoal tem bastante dúvida com o uso do ápode, que é uma expressão latina que é citado por. Então, aqui, né, o original é uma citação direta, recuadinha, que é mais de 3 linhas, está indicado a página. Foi o Fleming que foi citado por Mello. Então, essa frase aqui é do Fleming. Só que eu não consegui ter acesso ao Fleming. Por N razões. O artigo é pago, é muito antigo, não tem mais, não tem digital, eu não achei onde que eu posso pedir um comute. Então, eu acabei ficando só com o que o Mello se referenciou, né? Só que quando eu vou citar, eu não ponho essa parte do Fleming. Eu ponho Mello et al. Aí parece que a ideia já não é mais do Fleming. Do jeito que está aqui, a ideia é do Mello e dos outros autores que escreveram com ele. Mais ainda, o Mello foi em 2014, e na verdade, quem falou isso foi Fleming em 90. Então, isso que é plágio de fontes. Então, você está reproduzindo citações citadas por outros autores. Você pode, tem que evitar ao máximo, mas se não tiver como, pode usar, mas tem que dar o crédito também correto. Por que se pede para não usar tanto? Porque, por exemplo, esse pedacinho que o Mello citou do Fleming, no Fleming, em 90, ele estava todo num outro, às vezes ele estava todo num outro texto, né? Num texto maior, numa análise maior. Quando você tira um pedaço e põe no seu texto, você está pondo para corroborar a sua ideia. Que pode mudar um pouquinho a interpretação se você fosse olhar no todo do Fleming. Entendeu? Então, por isso que se pede, tenha acesso ao original. É mais importante. Mas, se não tiver como, e aquilo é fundamental, é importante, pode usar o recurso do ápode sem problema, indicando a fonte corretamente, tá? Um dos problemas também que acontece muito, aí tem os gerenciadores de referência que ajudam a fazer citações e tal, são informações incorretas. Então, por exemplo, aqui seria uma citação direta, tá com indicação de página, mas eu não sei onde começa essa citação direta, porque não tem as aspas. Então, eu não sei aonde está a ideia do Andrade, aonde está a do autor que escreveu o texto, ou se tudo isso é do Andrade. Eu não incluir a referência também faz com que um próximo leitor que queira aprofundar não vai ter acesso à obra do Andrade. E, principalmente, informações incorretas, por exemplo, a data, eu vou procurar por um Andrade 2012, mas, na verdade, é Andrade 2009. Então, eu também não vou ter acesso ao documento que eu estou precisando, que é do meu interesse. Então, informações incorretas também atrapalham muito o desenvolvimento, né? Por exemplo, link quebrado. A gente orienta. Vai fazer uma pesquisa, pega artigo, né? Artigo que tem aqueles links persistentes, o DOI, que normalmente são revistas conceituadas, que não vai sair fora do ar. Tem gente que pesquisa blog, não tem problema, gente.
Aí é a pesquisa de cada um, não tem problema nenhum. Mas, quando você vai corroborar a sua ideia, tente pegar documentos que realmente tenham peso, entendeu? A norma de citação, de referência, ela não traz exemplo para tudo, mas dá para se fazer de referência de tudo. Dá, inclusive, para vocês fazerem referência de uma fala minha nessa palestra. Ou também dá para vocês fazerem uma indicação de informação verbal. Ah, Elaine falou isso na palestra de plágio, eu vou pôr aqui. Aí você pode me citar, aí você põe lá como nota de rodapé, informação verbal da palestra tal. Só que não é mais científico e mais profissional você procurar um livro que fale sobre plágio, que foi publicado, que teve uma autoria, que teve, assim, às vezes, pares que analisaram para você citar. Então, assim, o desenvolvimento da pesquisa tem muito disso. Vocês podem usar qualquer fonte, qualquer coisa. Dá para se usar Twitter, post de Instagram, dá para se fazer referência de tudo. Mas o que isso traz realmente de peso para uma pesquisa, para comprovar que aquilo que você está discutindo realmente é aquilo, entendeu? Então, é só pensar um pouquinho nisso, entendeu? É o bom senso, pensar que, às vezes, a sua pesquisa, o seu trabalho vai ser, e o ideal é que seja continuado por outro. Então, que esse outro tenha condições de dar continuidade, tá bom? E aí, o mosaico. O que é o mosaico? Ele não é bem, na verdade, aqui envolve também a escrita acadêmica, né? Por quê? É como aquela imagem lá do comecinho, que era um homenzinho com um monte de fita, recortando uns pedacinhos. Então, você o recorta e cola, recorta e cola, recorta e cola. E no que você contribuiu para o seu texto? Então, você vai ter os autores que você vai ler e que você vai corroborar a sua ideia, que vai justificar a sua hipótese, mas no que você está contribuindo? Então, por exemplo, todo esse trecho aqui, a gente tem essa parte de um autor do Eco, essa parte do outro, esse parágrafo da Cagliari, aqui um ápode, né, direto, com páginas, e só esse pedacinho azul aqui, que é, na verdade, original, da pessoa que está escrevendo o texto. Então, tudo bem, você pode estar fazendo análise da arte, da ciência, de como que está aquela área naquele exato momento, qual que foi a evolução em tantos anos de tal ciência, de tal tópico, mas alguma contribuição você tem que dar. Entendeu? Então, não é só copiar e colar trechos, recortes. Não é uma coxa de retalho, entendeu? Não é um mosaico. Aí, plágio de ideias. Isso já me perguntaram bastante, né? O que não precisa citar, né? Tem casos que não precisa citar, que são assuntos gerais, assuntos comuns, às vezes ditado popular, que o pessoal usa, né? Mas, por exemplo, ideias, termos, que nem arquétipos, do Jung. É ele que fez todo um trabalho e tem todo um desenvolvimento de uma teoria sobre os arquétipos. Então, mas aí, Elaine, eu não usei um livro específico. Não tem problema, pega um dele que tem a definição e cita. Ou põe nota, olha, nesse trabalho, o conceito de arquétipo está sendo usado do Jung, entendeu? Notinha resolve muita coisa. O que importa é que as coisas sejam claras, para não se tenha dupla interpretação, para não se dê margem de interpretação errada, tá? E aí que eu estava falando de conhecimento comum. Então, definição de AIDS, fotossíntese, ditados popular, né? Agora, se tiver ano, se tiver dado, por exemplo, música, aí tem que citar, porque teve compositor, teve
um disco, ou mesmo da internet, entendeu? Aí dados específicos tem que fazer a citação. Como a gente pode evitar? Então, aí a gente tem a nossa consciência ética, né? Aí eu vou mostrar aqui algumas, eles chamam de prop tips. São posts da Pró-Reitoria de Pesquisa, tem ao todo acho que 26. E tá vendo? Fala sobre tudo que envolve, o assunto aqui é pesquisa. Então, fala sobre plágio, fala sobre resumo, fala como a autocitação, como escolher revista, pareceres. Então, para quem está envolvido aí na questão de publicações, esses posts aqui trazem informações bem legais. E aqui destaco para o 11, tá? Que fala especificamente sobre plágio. Então, a Unesp também já preocupada com a conscientização ética dos alunos, dos professores, dos pesquisadores. A capacidade, né, capacitação metodológica, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, tirando dúvidas, né, então aí isso também vai envolver normalização, que aí eu remeto para o site da biblioteca, que a gente tem lá em apoio ao pesquisador, normas para a publicação, normas ABNT, a gente tem um roteiro, né, esse roteiro é todo elaborado em cima da norma de apresentação de trabalho acadêmico, de citação e a de referência. Aqui eu tenho exemplos de referências, tem para Twitter, tem para Facebook, tem para bula de remédio, e os mais usuais, livro, capítulo de livro, artigo de periódico, trabalho acadêmico, tá? Tem modelos que vocês podem usar também, somente para os pré-textuais, tá? Tem também capacitações para escrita científica. Aí eu indico sempre esse site aqui da USP, que é bem legal, que tem aqui em projetos, palestras e eventos. Eles têm bastante eventos sobre escrita científica, como pesquisa, fala sobre Lattes. Então, os vídeos aparecem aqui. A página demora um pouquinho para carregar, mas depois, quem quiser dar uma olhadinha também, portal da escrita científica da USP São Carlos, tá? Tem os vídeos ficam aqui e tem coisas bem legais também, tá? Legislação, que é o conhecimento, né, da legislação, como eu falei, lei de direito autoral, as regras institucionais, que nem códigos de boa prática da FAPESP, mas a Unesp também tem, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, toda pesquisa passa por lá, então tem aqui análise ética, as legislações, então o pessoal que está desenvolvendo pesquisa, principalmente com, às vezes, pessoas, né, que envolve animais, tem que passar e cadastrar nessa plataforma também. E os programas de detecção de plágio. Tem alguns gratuitos, tá? Não são tão bons, e a Unesp usa o Turnitin, e que vocês acabam tendo acesso via biblioteca, porque o Turnitin, ele é destinado a senha para os docentes, né? Então, o docente pode solicitar senha e passar os trabalhos. Para os alunos, é só mandar para a gente por e-mail, que aí a biblioteca passa, né, o instrutor trabalha no sistema e devolve com o relatório de similaridade, tá? Não tem jeito, gente. Normas da BNT, citação, principalmente aqui, ó, citação, referência. Qualquer dúvida, a biblioteca está à disposição, pode mandar e-mail, pode entrar em contato. Tem lá na página os tutoriais mais diretos, se vocês quiserem consultar, tá? E aí, tudo isso para desenvolver o quê? Uma honestidade acadêmica. Hoje a gente sabe que as tecnologias facilitam muitas coisas, mas a gente tem que usar para o bem, usar de forma correta, né? Realmente como facilidade e não para depois gerar um problema para a gente, né? Então, não vai dar para entregar o link do site para a professora como trabalho, né? Realmente você tem que ler e se apropriar daquilo e fazer o seu texto. Então, aí, o conceito, né, de honestidade, que é o que a gente viu na página, né, da FAPESP ali, são ações
fraudulentas, né? São o uso de materiais não autorizados, invenções ou fabricações de informações, os diversos tipos de plágio, ou até mesmo você contribuir. Então, ali na página eu já vi muitos orientadores que acabam denunciando seus orientandos, tá? Então, não está contribuindo direto ou indiretamente com a desonestidade, tá? Aí os sistemas, né, como eu falei, o Turnitin, que a Unesp usa, tem vários, tá, pessoal? Mas o Turnitin é um dos melhores do mercado atualmente, tem uma base robusta, né? Os gratuitos acabam comparando só com documentos livres na internet. O Turnitin, ele vai criando uma base, somente para os docentes que quer comparar trabalho de disciplina de um ano para o outro, tá? Então, é um software muito bom. Tô acabando. Então, aí, a pesquisa, né, o pesquisador, ele tem que ter a missão aí de fazer da melhor forma possível, né, para ter um avanço da ciência e, principalmente, educar, ensinar para prevenir plágio, para prevenir más condutas, para que no futuro a gente discuta outras coisas, né? E não perca tempo em olhar os processos da FAPESP, a FAPESP não perca tanto tempo, as instituições de apressindicância e processo para estudar, para apurar, né? A gente se perca o tempo com coisas mais frutíferas, né? Que vão dar frutos e não para punir e investigar, tá bom? Que aí nós estamos dando já o primeiro passo aqui. As referências, aí tem o meu e-mail, tem o Instagram da biblioteca, que você também pode mandar por lá se tiverem dúvidas, Facebook da biblioteca, e-mail da biblioteca, e o telefone também, que a gente está atendendo aí por telefone. Eu só queria pedir mais um tempinho para eu mostrar rapidinho o exemplo do relatório de originalidade. Pode ser? Pode sim, Elaine, fique à vontade. Então, aqui. Então, quando vocês, alunos, que não têm acesso direto à plataforma, ao sistema, porque com acesso à plataforma, ela é um pouco mais interativa. Então, o relatório, ele gera um PDF, aqui, por exemplo, e ele vem todo grifadinho, tá? Eu vou mostrar o finalzinho só para vocês terem uma ideia. É um documento teste, tá, gente? Eu que montei para fazer. Então, esse documento, ele me traz 34% de índice de similaridade. Então, desses 34, a gente tem documentos da internet, internet aberta, publicações. O que é as publicações? São documentos que a Unesp assina. Então, por isso que eu falei que os gratuitos, às vezes, não são tão bons, porque eles pegam só documentos disponíveis abertamente na internet. Os pagos, eles já vão formando bases e também pega, que nem no caso da Unesp, pega o repositório da Unesp, pega os artigos, né, publicados, bancos de dados publicados, de revistas, os repositórios, pega também as revistas assinadas, documentos que aí os docentes vão do que eles chamam de documentos de alunos, que aí os docentes vão formando a base também, tá? Então, ele divide por essas categorias, e aqui ele mostra as fontes. Então, eu tenho 6%, quando aparecer a fonte 1, grifadinho de vermelho, é desse site da internet aqui. Quando aparecer a fonte 2, tem 5%, é desse site aqui. E assim por diante, tá? Ele indica até as menos aqui, né? Menos de 1%. A mais vai por ordem decrescente. Aí, quando o aluno pega o relatório, o que a gente orienta? Você vai analisar onde ele grifou. Então, por exemplo, aqui ele grifou que para Silva e Cunha, tá lá na fonte 17, e esse trecho aqui, apesar de ter um azinho aqui, que foi incluído,
ele é uma citação direta, indicação toca indicação de páginas. Aqui, por exemplo, não se caracteriza plágio, porque eu fiz uma citação direta, tudo dentro da norma, indiquei o autor, ano, página, e a referência está lá no final. Então, não tem problema com esse trecho. Ele só está indicando que há uma similaridade, não é plágio. Aqui também, também não tem, nesses grifos aqui, educar para autonomia. Cada um encontrará seu ritmo de aprendizagem. Essas frases aqui, a gente orienta também que tem frases genéricas, né? Por exemplo, de acordo com o estudo desenvolvido na Universidade Estadual Paulista. Então, quando a gente gera o relatório, a gente pode até indicar, olha, sistema, considere similaridades acima de tantos por cento, acima, por exemplo, de 10 palavras, para justamente não pegar essas frases genéricas. Mas analisando aqui, você também vê que não tem problema nenhum. Até tem citações indiretas aqui, paráfrases, e tá tudo certo, tá? Agora, esse 12 aqui já estaria um pouquinho preocupante, porque ele tem bastante similaridade nessa fonte 12, porém, eu indiquei um autor, um ano, tem a referência. Mas aqui seria aquele plágio que troca as palavras, né? Então, na verdade, aqui eu teria que ou melhorar a minha paráfrase, ou fazer ela direta e indicar entre aspas e pôr a página. Tá? E assim, aqui frases mais genéricas, então não tem problema. Então, cada relatório é um relatório, vai analisando partes. Tem uma parte aqui, por exemplo, é o Fleming lá, ó, ele está disponível na internet. Então, tá citado aqui certinho. Beluso tá na internet também, tá citado com página certinho. Tá vendo? Então, aí você vai analisando o seu texto. Aqui é uma citação bem comprida, mas tá aqui, ó, é desse autor aqui. Aqui, por exemplo, já teve um probleminha, eu só troquei algumas palavras, então, ou eu faço uma paráfrase melhor, ou eu faço ela direta. O ideal do ideal são as paráfrases feitas corretamente. Por exemplo, a gente teve uma ex-diretora da biblioteca, que ela fez o doutorado dela, né, em Computela, lá com a Espanha, e o orientador dela, a tese dela não tem uma citação direta. Não era permitido pela universidade lá ela fazer nenhuma citação direta. Tudo ela tinha que ler e parafrasear. Então, por quê? Porque aí você realmente se apropria do conhecimento e põe com as suas palavras de acordo com a ideia que você está desenvolvimento do seu trabalho. Não é errado a direta? Não é errado a direta. Mas se vai fazer direta, faça corretamente. Se vai fazer a paráfrase, faça a paráfrase corretamente. Ok? Acho que é isso. Elaine, muito obrigada pela apresentação. Você gostaria que eu lesse as perguntas que a Alana fez no chat referente a autoplágio? Vamos lá. Se o pessoal, eu sei que vocês têm aula às 7, né? Aí, sim. Quem precisar sair, podem ficar à vontade. O link do feedback já está no chat. Podem ficar à vontade. Alana, você está aí? Podemos responder essas perguntas agora? Então, ótimo. Eu vou lê-las para você, Elaine. Um segundinho que eu estou achando elas aqui. Eu vou ler a mensagem inteira da Alana. Okay. Meu maior medo é o autoplágio. Infelizmente, a economia da academia ainda está muito baseada na quantidade. Então,
Tento ser produtiva ao máximo, sempre cuidado para não cometer autoplágio. Faço as seguintes perguntas para que eu não o cometa, se for o caso. Enquanto faço minha tese, escrevo artigos que estão diretamente ligados a ela. Ao publicar os artigos, o conteúdo deles, minha elaboração de fundamentação inclusive, fica impedido de ser reproduzido ipsiliteris na tese? Aí, você quer que eu leia todas as perguntas, Elaine, ou a gente faz uma por vez? Vamos por vez? Tá bom. Então, pelo que eu entendi, ela está fazendo a dissertação e está gerando artigos desse trabalho, né? Não tem problema citar, tá? Se for contribuir com o seu trabalho, o errado é não citar. Só tem que tomar cuidado com a quantidade, entendeu? Eu sei que todo o pós-graduando, ele tem também essa pressão de publicar, de fazer as pontuações, né? Só tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Na literatura internacional, eles aceitam até 10%, mas uma pesquisa feita com documentos da Unesp, eles averiguaram que chega até 30% de autocitação eu acho que justamente por essa pressão, né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado aí com a quantidade da autocitação. E aí, qualquer dúvida também, trocar uma ideia com o orientador, que é da área, cada área tem sua especificidade, né? Mas eu acho que o errado é não citar. Então, cita, tá? Obrigada, Elaine. Eu vou ler a segunda pergunta, então. Escrever a tese em capítulos e adaptar cada um deles para artigos independentes é uma má conduta? Isso entra no que chamam de Salamani Publication? Olha, aí depende da revista. Tem algumas áreas, inclusive, que o trabalho, a dissertação, por exemplo, são só os artigos, então você não desenvolve um trabalho acadêmico. Você pega os artigos que você foi publicando ao longo dos 2 anos, 4 anos, e reúne tudo e publica como um trabalho para defender o seu título. Então, aí depende do programa. Então, tem áreas que já está aceitando isso, então o trabalho acadêmico é só os artigos publicados. Tem revistas que aceitam, entendeu? O ideal é que não reproduza igualzinho, separou o capítulo e foi publicando como artigo. Que você realmente redija um artigo. Até porque cada capítulo, desenvolvimento, ele não vai ter conclusão, né? Então, ou uma hipótese, se coloca uma hipótese. Então, na verdade, eu sei que tem a pressão da publicação, só que aquilo tem que trazer uma contribuição, certo? Então, o que vai mais contribuir para o desenvolvimento é o seu capítulo de análise. Mas, se a revista aceita, se você submeteu e a revista aceitou, o ideal, é o que a gente pega muito isso para normalizar das revistas, a notinha, esse artigo é fruto da pesquisa de dissertação, com o título tal, no ano tal, com a orientação tal, entendeu? É uma forma de vocês produzirem, não tem como fugir disso, né? Tem que produzir, vocês têm que fazer o trabalho acadêmico, então vamos, né, unir o útil ao agradável. Não tem problema. Só ver aí aonde você está publicando, se tá, para não ter retratação, entendeu? A notinha sempre explicando a origem, tá? Que até você terminar o seu trabalho, o artigo que você fez lá no comecinho, ele vai ter um outro olhar quando você terminar o trabalho, né? Então, de qualquer forma, é um outro documento. Só vai me falando se eu estou conseguindo te responder, tá bom? Eu vou, então, ler a próxima pergunta da Lana, como ela está falando que está dando para responder bem. Caso eu só vou retirar aqui uma dúvida, por favor, tentem novamente o link do feedback, para estar funcionando normalmente, gente.
eu já conversei com o Breno, está tudo certo dele. Vinícius, se caso continue o problema, entre em contato com o e-mail do PET, que a gente faz o seu certificado sem problema nenhum, ok? Vou continuar aqui, então. Se publico um artigo em português no Brasil, posso publicar o mesmo em inglês em uma revista internacional? Considero que a segunda publicação mencionará a primeira. Sim, é a mesma coisa. A revista vai aceitar, porque é diferente de que é o caso que eu falei, né? Que ali, um dos processos da FAPESP era um artigo em inglês, que o autor, a pessoa que plagiou pegou, traduziu e publicou como se fosse dele. Não é o caso. É como se fosse uma tradução. Isso realmente acontece, principalmente na área de letras a gente publica bastante isso. Mas aí é a questão da notinha. Esse artigo foi originalmente publicado em português, na revista tal, número tal, ano tal, entendeu? Tudo explicadinho para não ter dupla interpretação. Mas pode sim publicar uma tradução no artigo, se a revista aceitar, sem problema. Agora vamos para a última pergunta da Alana. Por favor, se tiverem mais perguntas, podem mandar no chat que a gente vai estar respondendo, tá? Se publica um artigo integral nos anais de um evento, posso publicar o mesmo texto novamente em uma revista científica? Considero que haverá menção da primeira publicação. Mesma coisa, pode, mas a revista vai aceitar? Porque a maioria das revistas, nos seus critérios, eles pedem publicações originais. Já aconteceu isso, por exemplo, as revistas, elas demoram para... Você submete um artigo, às vezes a revista demora para analisar, para mandar para o parecerista, para te dar um feedback, aceitamos. Tem revistas que demoram de 2 a 3 anos, E nesse meio termo, às vezes você já mandou para outra, e aquela aceitou. A gente já pegou, para tirar dúvida na hora de normalizar, pesquisar o artigo já está publicado em outra revista. Por quê? Por causa desse tempo, essa demora de publicação. Então, não era inédito. E a revista que a gente estava normalizando pedia que seja inédito. Então, o artigo foi retirado da revista. Então, mesmo que você coloque a notinha, não é uma coisa inédita. Então, se a revista aceitar publicar como artigo um trabalho apresentado em evento, ok. Agora, só tem que deixar isso claro, tá? Porque senão aí caracteriza plágio, tem gente que só muda o título, uma coisinha ou outra, figura de lugar e faz 2 publicações de uma, aí já é plágio. Elaine, temos aqui a última pergunta da Isabela Monteiro. Ela não entendeu a referência mostrada na apresentação. É o apud autor. O que significa esse apud e como usar? O apud é uma expressão... É uma expressão latina que significa citado por. Então, eu estou lendo um trabalho, e aí no meu trabalho, o Batista citou o Fleming, que é o caso lá. E aí, eu estou lendo, Silva, estou lendo, estou fazendo um trabalho sobre aquele tema. Eu achei muito interessante que esse Fleming falou. Mas eu não consigo ter acesso. É um artigo de 90, não tem disponível online. Nossa, não vou ter acesso a esse. Então, eu posso citar. Então, eu, Silva, falo que foi o Fleming, apud, citado por Batista. Então, eu tive acesso ao Batista, ao documento. Aí você vai olhar lá na referência, então tá aqui, esse pedacinho do Fleming tá aqui dentro do Batista. Não foi o Fleming direto que eu usei. É isso que quer dizer. Entendeu, Isabela? Acredito que não temos mais nenhuma pergunta no chat, Elaine. Isa, se você puder parar a gravação para a gente, seria ótimo.
Eu queria, então, agradecer, Elaine, você por ter participado